Segundo exemplo, eu tenho, assim como no exemplo anterior, também um triângulo retângulo, possui um ângulo reto aqui de 90 graus. E nesse exemplo, ó, vou trazer aqui aquele triângulo que eu tinha feito antes. E nesse exemplo, eu tenho os valores da projeção do C. Então, eu tenho a primeira projeção aqui que eu chamei de M, é 16. E eu também tenho o valor de N, que é igual a 25. E eu quero calcular Z, aqui ele chamou Z, a altura. Então, esse Z aqui é a altura que eu quero calcular, certo? É o valor que eu não tenho. Uma vez que eu quero calcular a altura e eu tenho o valor de M e N, qual a fórmula que vai ser aplicada? Então, vamos procurar aqui, ó. A segunda fórmula, eu tenho M vezes N, vai ser igual à altura. Então, se eu aplicar essa segunda fórmula, eu consigo calcular a altura. Então, os valores que eu tenho, H, M e N. E aqui, eu tenho M e N e quero descobrir o H. Então, aplicando essa segunda fórmula aqui, ó, eu tenho que H ao quadrado é igual a M vezes N. Ok? Então, vamos lá. H ao quadrado vai ser igual a M, que é 16, vezes N, que é 25. Então, a altura ao quadrado é a multiplicação das duas projeções. H ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 25, 400. Vou isolar o H e essa potência aqui ela passa para o lado direito da igualdade na forma de raiz. Raiz quadrada de 400. H vai ser igual a raiz quadrada de 400, é mais ou menos 20, então 20 é a medida da altura. Então, aqui a altura vale 20. Então, Z vai ser igual a 20. Calcule o valor de Z. Então, aqui eu tenho aqui, ó, H é igual a 20. Então, Z é igual a 20. Ok? Vamos para o terceiro exemplo aqui, ó. Nesse terceiro exemplo, primeiro passo, assim como nós já estamos fazendo nos exemplos anteriores, é identificar quais são as medidas que eu tenho aqui. Então, vou trazer aqui, ó, o meu primeiro triângulo e vou identificar quais são as medidas que eu tenho. Então, eu tenho aqui, ó, 12, que é o valor de B. Então, aqui, ó, B é igual a 12, certo? Eu tenho toda essa medida aqui valendo 24, que é justamente a hipotenusa, A. Então, eu tenho A também aqui, ó. Eu tenho um valor de A, tenho o valor de B e estou querendo calcular o N. E aí eu posso ver qual é a fórmula que eu vou aplicar. Então, eu tenho que procurar uma fórmula que tenha A, B e N. Aqui, ó, eu tenho A, B e N. Nessa quarta fórmula aqui, onde ela diz assim que o cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. B ao quadrado é igual a vezes N. E aí eu vou aplicar essa quarta fórmula aqui, ó. B ao quadrado é igual a vezes N, ok? Vamos lá. Qual o valor de B? 12. Então, B vale 12 ao quadrado. É igual A vale 24, então eu tenho 24. E N, que é o valor que eu quero descobrir, o problema chamou de Y aqui, então eu vou colocar Y.
Então, aqui eu tenho 12 ao quadrado é igual a 144, igual a 24 vezes y, 24y. Só para uma questão de organização aqui, eu vou passar esse 24y para o lado esquerdo e o 144 para o lado direito da igualdade. Eu vou isolar o y aqui, e aí eu tenho 144, esse 24 passa a dividir, e aí eu tenho aqui que y é igual a 144 dividido por 24, 6. Então eu tenho aqui que y é igual a 6. Essa medida aqui vai ser igual a 6. Ok, pessoal? E para finalizar, eu trouxe um problema aqui no quarto exemplo, que diz assim: na figura abaixo, a distância da casa à estrada, então eu tenho uma casa, a estrada aqui, uma caixa d'água e uma árvore. E diz que a distância da casa até a estrada é de 1,2 km. E ele pede qual a menor distância da árvore até a caixa d'água. Então, da árvore até a caixa d'água, ele pede qual é essa distância. E aqui nós temos um triângulo retângulo, só que tem uma particularidade, ele está invertido. E aí eu posso redesenhar esse triângulo retângulo para tornar mais fácil a nossa vida. E aí eu fazendo assim, ó, eu redesenho esse triângulo retângulo. Aqui está o ângulo reto. E se vocês observarem, esse ângulo reto aqui que eu trouxe aqui para cima é justamente onde está a casa. Ok? Então aqui, ó, deu um giro no triângulo retângulo, ó. A casa veio aqui para cima, para aqui, para o lado direito, eu vou ter a árvore. Então, quando eu girei, veio a casa para aqui, a árvore veio para aqui, então a caixa d'água, ela veio para esse valor aqui, para esse lado aqui. Aqui eu tenho a altura, que é a distância dessa estrada até a casa, que é de 1,2 km. E aqui, quando eu dei esse giro, daqui, ó, desse ponto até a caixa d'água, que é essa parte aqui, é de 1,6 km. Ok? Então, eu tenho esse valor aqui, que é a altura, e tenho essa projeção aqui, M, que é 1,6. Então, vamos analisar aqui com o nosso triângulo. Quais são os valores que eu tenho? Eu tenho H, que é 1,2. Eu tenho esse M aqui, que é 1,6. E eu quero calcular a distância entre a caixa d'água e a árvore, que é toda essa distância aqui, que eu chamo de A. E eu quero calcular o valor de A. Então, eu vou procurar uma fórmula lá, onde tenha valores de H, M e A. Só que quando eu analiso nas minhas fórmulas, H, M e N não tem A. Às vezes eu preciso usar mais de uma fórmula para poder chegar ao resultado. E se eu usar essa segunda fórmula aqui, eu vou conseguir chegar ao resultado, porque eu vou estar calculando justamente o N, que é esse aqui. E se eu descobrir esse valor aqui, eu posso somar esses dois e eu vou ter toda essa distância. Então eu posso aplicar essa segunda fórmula aqui. H ao quadrado é igual a M vezes N. Então eu tenho que a altura ao quadrado é igual a multiplicação das projeções M vezes N. M vezes N. Certo? Qual é a altura aqui nesse triângulo? A altura nesse triângulo é 1,2 ao quadrado, igual a M, o valor de M é 1,6, vezes
n, que é o valor que eu quero descobrir. 1,2 ao quadrado dá 1,44 igual a 1,6n. Só para uma questão de organização, eu vou passar esse 1,6n para o lado esquerdo e o 1,44 para o lado direito. E aí eu tenho 1,6n igual a 1,44. Eu isolo n e eu tenho 1,44 dividido por 1,6. Esse 1,6 passa a dividir. Então, n vai ser igual a 0,9. 1,44 dividido por 1,6, 0,9 quilômetros. Eu não cheguei ao resultado final do problema, porque no problema diz qual é a distância entre a caixa d'água e a árvore. Se eu tenho aqui que é 1,6 daqui até aqui, e eu quis descobrir quanto é que valia n, e aí eu descobri aqui, ó, 0,9, então n é 0,9 quilômetros. Uma vez que eu tenho o valor de n e eu tenho esse valor aqui, a distância total aqui é justamente a soma dos dois. Então eu tenho aqui, ó, que A é igual a 1,6 mais 0,9. Então, A vai ser igual a 2,5 quilômetros. E aí eu respondi o problema. A distância da caixa d'água até a árvore é de 2,5 km. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos. Fiquem com Deus.